Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo romano, escreveu em seu diário algo que pouquíssimas pessoas sabem. A resistência está na mente daquele que ouve, não nas palavras de quem fala. Pensa nisso por um segundo. O homem que tinha poder absoluto sobre milhões de pessoas reconhecia que a verdadeira influência não vem da autoridade, não vem do cargo, não vem do volume da voz. Ela vem da compreensão profunda da mente humana. Se você já tentou convencer alguém de algo importante e saiu da conversa frustrado, se já falou tudo certo, apresentou todos os argumentos, mostrou os dados e ainda assim a pessoa simplesmente não se moveu, este vídeo foi feito para você. Porque o problema quase nunca é o argumento. O problema é como o argumento está sendo entregue. Hoje nós vamos unir duas das maiores tradições do conhecimento humano. De um lado, a psicologia da persuasão moderna, com seus estudos sobre como o cérebro humano realmente toma decisões. Não como a gente acha que toma, mas como de fato toma. Do outro lado, o estoicismo antigo, a filosofia que produziu alguns dos comunicadores mais eficazes da história inteira. Cícero, Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio, homens que moviam impérios com palavras. E não foi por acaso. O estoicismo treina exatamente as habilidades que a ciência moderna aponta como centrais para a influência real. Controle emocional, escuta profunda, clareza de raciocínio sob pressão e integridade absoluta na comunicação. Você não precisa gritar mais alto, você precisa falar com mais precisão. A persuasão começa não na sua boca, mas nos seus ouvidos. Aristóteles, que bebeu muito da fonte estoica, definiu 3 pilares da persuasão, que continuam sendo os mais precisos já identificados. O primeiro é o ethos. Quem você é? Sua credibilidade, sua reputação. O que as pessoas acreditam sobre você antes de você abrir a boca. O segundo é o pathos, o estado emocional de quem ouve. O que essa pessoa está sentindo agora? O que ela teme? O que ela deseja? Qual é a dor que ela carrega naquele momento? O terceiro é o logos, o argumento em si, os dados, os fatos, a lógica da sua proposta. A maioria absoluta das pessoas passa todo o tempo tentando melhorar o logos. Aperfeiçoa o argumento, adiciona mais dados, reforça a lógica e continua não convencendo ninguém. Por quê? Porque os grandes comunicadores sabem uma coisa que os outros ignoram. O ethos e o pathos decidem se o argumento sequer vai ser ouvido. Se a pessoa não te respeita ou se ela está emocionalmente fechada, o melhor argumento do mundo vai bater em uma porta trancada. Pesquisas da Universidade de Princeton mostram que julgamentos de credibilidade são formados em menos de 1 segundo de contato visual. Menos de 1 segundo. Sua reputação fala antes de você abrir a boca. O erro mais comum: os 2 monólogos. Epicteto dizia uma coisa que parece óbvia, mas poucas pessoas praticam de verdade. Temos 2 ouvidos e uma boca, para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Observe qualquer discussão ao seu redor, ou pensa na última conversa difícil que você mesmo teve. O padrão é sempre o mesmo. 2 monólogos paralelos disfarçados de diálogo. Cada pessoa esperando a outra terminar para falar o que já havia decidido dizer antes mesmo da conversa começar. Não há escuta real. Há apenas espera pela próxima oportunidade de falar. Os estoicos chamavam de procheiron, a prática de ter prontamente em mente aquilo que é mais importante. E o que é mais importante em qualquer conversa? Entender o que o outro realmente precisa ouvir, não o que você quer dizer. Essa distinção parece pequena, mas ela separa as pessoas que influenciam das pessoas que apenas falam. No próximo bloco, vamos entrar nas técnicas concretas, mas antes preciso que você leve consigo essa base. Persuasão real começa com a decisão de realmente entender o outro antes de tentar movê-lo. Sêneca escreveu: "O silêncio é o maior poder que um homem pode exibir." Mas o que isso significa na prática concreta de uma conversa?
Robert Cialdini, um dos maiores pesquisadores de influência do mundo, descobriu algo que vai contra o instinto de quase todo mundo. Pessoas que fazem uma pausa de 3 a 5 segundos antes de responder são percebidas como mais inteligentes, mais confiáveis e mais autoritativas do que aquelas que respondem imediatamente. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é sinal de que você processou o que foi dito antes de reagir. O estoico treina isso através da meleté, a prática meditativa de contemplar antes de agir. Todo dia, antes de qualquer conversa importante, os estoicos revisavam mentalmente os desafios que poderiam encontrar. Isso não é ansiedade, isso é preparação, e preparação gera calma, e calma é irresistivelmente persuasiva. Exercício prático. Na próxima conversa importante, antes de responder, respira fundo uma vez, apenas uma. Isso já muda completamente a dinâmica de poder da conversa. Técnica 2. Espelhamento estoico. A neurociência descobriu os neurônios espelho na década de 1990. São estruturas cerebrais que fazem com que automaticamente sintamos o que o outro está sentindo. Quando você vê alguém levar uma queda, seu cérebro processa uma versão daquela dor. Quando alguém sorri, seu rosto quer sorrir de volta. Os estoicos não tinham esse vocabulário, mas tinham a prática. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre a necessidade de entrar na mente do outro antes de qualquer decisão importante. Ele não tomava decisão sobre generais sem antes tentar imaginar o mundo exatamente como aquele general o via. Não como Marco Aurélio via, como o general via. Na comunicação moderna, isso se traduz em 3 ações simples e poderosas. Primeiro, use o vocabulário da outra pessoa, não o seu. Se ela diz preocupação, você diz preocupação. Não risco, não problema. A palavra que ela usou. Parece pequeno, não é? Segundo, espelhe o ritmo e a postura da pessoa sutilmente, não de forma artificial ou mecânica, mas acompanhando o fluxo natural da conversa. Terceiro, e esse é o mais importante, reconheça a emoção antes do argumento. Eu entendo que isso parece injusto para você. Abre uma porta que nenhum dado estatístico no mundo consegue abrir. Porque antes do cérebro racional vem o cérebro emocional. Sempre. Técnica 3. A dicotomia do controle na conversa. O princípio mais fundamental do estoicismo é o que chamamos de dicotomia do controle. Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Epiteto colocava na segunda categoria, a das coisas que não dependem de nós, as opiniões alheias, as reações das pessoas, os resultados de uma negociação. Isso parece paralisante para a persuasão. Se o resultado não depende de mim, para que me esforçar? Mas é exatamente o oposto. Quando você entra em uma conversa sem apego ao resultado específico, quando você foca apenas no que depende de você, que é a qualidade da sua escuta e da sua comunicação, algo extraordinário acontece. Você para de projetar necessidade, para de parecer desesperado, para de transmitir aquela tensão invisível que diz: eu preciso que você concorde comigo. E necessidade é o maior inimigo da influência. As pesquisas de psicologia social chamam isso de poder de posição alternativa. Quem parece ter menos a perder, comunica com mais autoridade. Quem parece precisar menos da aprovação do outro, é percebido como mais seguro, mais confiável e mais convincente. O estoicismo não é apenas filosofia, é um treinamento para genuinamente ter menos apego, o que ironicamente torna você muito mais influente. Técnica 4. Storytelling com estrutura estoica. Os estoicos eram mestres na construção de exemplos. Epiteto chamava de fantasia, a representação mental que precede qualquer ação humana. Antes de qualquer escolha, antes de qualquer comportamento, há uma imagem na mente. Se você quer mover alguém, você precisa primeiro criar essa imagem, antes dos dados, antes da lógica, antes de qualquer argumento. E a estrutura que funciona tem 3 movimentos, exatamente como os estoicos estruturavam seus argumentos. Primeiro movimento. Mostre a situação atual com precisão brutal. Não suavize. O estoicismo não tem medo da realidade.
tem medo da ilusão. Descreva onde a pessoa está agora de um jeito que ela reconheça como verdadeiro. Segundo movimento. Apresente o obstáculo, o que impede a mudança, o custo real de não agir, não o custo que você acha que importa, o custo que aquela pessoa específica considera importante. Terceiro movimento. Ofereça o caminho, um caminho concreto, não uma promessa vaga. Estoicos odiavam retórica vazia, valorizavam proposições testáveis. Mostre o próximo passo claro, não o destino distante. Situação, obstáculo, caminho. Essa é a estrutura de qualquer discurso que realmente move pessoas. Influência versus manipulação. A linha que tudo define. Chegamos ao ponto mais importante deste vídeo. E é aqui que o estoicismo diverge radicalmente de qualquer manual moderno de influência a qualquer custo. Sêneca era explícito. A persuasão que se baseia no engano envenenará aquele que a usa antes de envenenar aquele que é enganado. Os estoicos acreditavam em uma ética absoluta da comunicação. Você pode ser estratégico na forma. Você pode escolher o momento certo, o tom certo, a estrutura certa, mas nunca pode ser desonesto no conteúdo. A diferença prática entre influência e manipulação é uma só. A influência respeita a autonomia do outro. Você apresenta o mundo de forma clara e poderosa. Você usa tudo o que aprendemos hoje. Mas ao final, você deixa o outro livre para decidir. A decisão pertence a ele. A manipulação distorce a realidade para criar uma decisão artificial. Ela retira a liberdade do outro sem que ele perceba. E há uma razão pragmática, não apenas ética, para escolher a influência sobre a manipulação. Relacionamentos construídos sobre manipulação são frágeis. Duram enquanto a pessoa não percebe. E quando percebe, o estrago é irreparável. Influência real, a que dura, a que constrói reputação ao longo dos anos, a que faz pessoas te procurarem quando tem um problema difícil, vem de consistência e integridade ao longo do tempo. Os 3 erros que destroem sua credibilidade. Erro número 1. Falar mais do que ouvir. Já discutimos, mas vale o dado concreto. Pesquisas sobre negociações bem-sucedidas mostram que o lado que ganha fala em média 43% do tempo. O lado que perde, 67%. Menos é mais. Sempre. Erro número 2. Defender posição em vez de defender princípio. Quando você defende uma posição específica, esse projeto deve seguir esse caminho. Qualquer argumento contrário parece um ataque pessoal. Você trava. Fica na defensiva. A conversa vira uma batalha. Quando você defende um princípio, precisamos tomar a decisão com mais dados. Você convida o outro a se juntar a você, não a te derrotar. A conversa vira uma investigação conjunta. Marco Aurélio exercitava isso constantemente. Antes de qualquer debate, ele se perguntava: qual é o princípio que estou defendendo aqui? Não qual posição quero ganhar. Qual princípio quero sustentar? Erro número 3. Reagir à emoção com lógica. Quando alguém está emocionalmente ativado, com raiva, com medo, com mágoa, o córtex pré-frontal, que é a parte racional do cérebro, literalmente reduz sua atividade. A pessoa não consegue processar lógica naquele estado, mesmo querendo. Apresentar dados para alguém com raiva é como tentar apagar fogo com papel. Não apenas ineficaz, piora a situação. Os estoicos sabiam. Primeiro você baixa a temperatura emocional. Só depois, a razão pode entrar. A sequência correta é sempre reconhecer a emoção, criar segurança, apresentar o argumento. Nunca o inverso. O protocolo diário do comunicador estoico. Os estoicos não eram apenas filósofos, eram praticantes. Marco Aurélio acordava antes do amanhecer e escrevia. Epicteto ensinava pela manhã e revisava sua conduta pela noite. A excelência na comunicação não é um talento que você tem ou não tem.
É um hábito que você constrói ou não constrói. Aqui está o protocolo de 3 minutos que você pode começar hoje. Manhã. 1 minuto. Antes de qualquer conversa importante, pergunte-se: o que essa pessoa realmente precisa? Qual é o medo ou desejo por trás do que ela vai dizer? Isso ativa o espelhamento antes mesmo da conversa começar. Você chega preparado para ouvir, não apenas para falar. Durante a conversa, atenção contínua. Em cada pausa natural, faça uma pergunta genuína. Não retórica, não estratégica. Genuína. O que você quis dizer com isso? 2 perguntas dessas mudam completamente a dinâmica de uma reunião inteira. Noite. 2 minutos. O exame noturno estoico. 3 perguntas simples. Onde eu falei mais do que devia? Onde eu reagi em vez de responder? O que eu disse hoje que foi mais claro e mais honesto do que costume? Não para se punir. Para calibrar. Para melhorar amanhã. Voltemos a Marco Aurélio. Ele governou o Império Romano por quase 2 décadas, através de guerras, pragas e crises políticas que teriam destruído qualquer outro homem. E é lembrado até hoje, não pelo poder que exerceu, mas pela sabedoria com que se comunicou. Seus diários pessoais, escritos sem intenção de publicação, se tornaram um dos livros mais lidos da história humana. Por quê? Porque havia ali uma voz que buscava genuinamente a verdade, que reconhecia seus próprios erros, que respeitava profundamente as pessoas ao redor, que comunicava com clareza e sem vaidade. Influência real não é sobre técnica, é sobre caráter. As ferramentas que vimos hoje, o silêncio estratégico, o espelhamento, a dicotomia do controle, o storytelling estoico, são poderosas, mas elas funcionam quando quem as usa tem clareza de intenção. Quando há por trás delas um compromisso com a verdade e com o respeito ao outro. E essa clareza não vem de um curso, não vem de um livro, não vem nem de um vídeo. Vem de prática diária, de reflexão honesta e do compromisso com uma comunicação que respeita tanto a verdade quanto a dignidade de quem ouve. Essa é a herança estoica, e ela está disponível para qualquer um que decida praticá-la. Se esse conteúdo fez sentido para você, se em algum momento durante esse vídeo você pensou, eu precisava ouvir isso, então você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente vai mais fundo, mais filosofia, mais ciência, mais ferramentas práticas para você pensar melhor, falar melhor e viver com mais intencionalidade. Ativa o sino para não perder nenhum vídeo. E compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha que precisa ouvir isso hoje. Você já conhece essa pessoa enquanto falo isso, manda para ela. E me conta nos comentários, das 4 técnicas que vimos hoje, qual você vai praticar primeiro? O silêncio estratégico, o espelhamento, a dicotomia do controle ou o storytelling estoico? Eu leio todos os comentários, sério. Nos vemos no próximo vídeo.